23ª Circunscrição do Serviço Militar teve origem com a instalação da Junta de Revisão e Sorteio Militar, em 22 de dezembro de 1908, funcionando no edifício que servia de quartel do Registro Militar, tendo como primeiro presidente o general de divisão Bento Luiz da Gama. Tal feito foi consequência da obrigatoriedade do serviço militar instituída em lei, como resultado da campanha cívica empreendida por Olavo Bilac, num país que pregava sua importância como preito de amor à pátria e tendo o quartel como escola de civismo. Por meio do decreto número 6.947, de janeiro de 1908, foi aprovado o regulamento que definia as condições do serviço obrigatório e previa o sorteio militar para definir quem deveria servir ou não ao Exército. Tais sorteios eram feitos por atos públicos com participação significativa de autoridades civis e militares, bem como das famílias dos conscritos da sociedade paraibana. Tal decreto trouxe uma estrutura organizacional e atribuições específicas aos órgãos de serviço militar do Exército Brasileiro. Em 1º de maio de 1909, a Junta de Revisão e Sorteio Militar teve a honra de enviar ao Excelentíssimo Senhor Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, então Ministro da Guerra, a primeira relação de alistados dos municípios da Paraíba, os quais alegaram vida religiosa para se eximir do serviço militar. Em junho deste mesmo ano, foi enviado ofício ao comandante da guarnição e da 4ª Companhia Isolada de Caçadores, capitão Nicanor Guedes de Moura Alves, fixando o dia 30 de junho de cada ano para o encerramento dos trabalhos da Junta de Revisão e Sorteio Militar. Em 16 de agosto de 1910, a Junta de Revisão e Sorteio Militar passou a funcionar no quartel da 4ª Companhia de Caçadores. Foram aclamados para assumirem os cargos de presidente e secretário desta junta o coronel Antônio Soares de Pinho e o primeiro-tenente João Henrique de Almeida, ambos da Guarda Nacional. Apenas em 1918 foram recebidos da capital federal 4 tabuleiros perfurados e enumerados, com 2.000 esferas de madeira numeradas de 1 a 2.000 destinados ao sorteio militar. Em maio do mesmo ano, entrou em vigor o Regulamento de Serviço Militar, aprovado pelo Decreto número 12.790, de 2 de janeiro de 1918, onde a Junta de Revisão e Sorteio passou a ser denominada de 7ª Circunscrição de Recrutamento, popularmente conhecida por CR. No mesmo mês, este serviço de recrutamento mudou de sede, passando a funcionar em 2 saletas do edifício do quartel do 49º Batalhão de Caçadores, em instalações consideradas na época inadequadas, pois no lugar de portas haviam cancelas que não ofereciam segurança alguma, e nas janelas haviam grades de ferro que passavam o aspecto de um xadrez. A CR passou a receber os boletins do Exército em janeiro de 1919, marcando sua inserção nos atos e fatos oficiais do Ministério da Guerra e de seus órgãos de direção geral e setorial. E a 7ª Circunscrição de Recrutamento passou a ter a designação de 14ª Circunscrição de Recrutamento. Ainda em 1921, as juntas de alistamento desta circunscrição passaram a ter a denominação de distritos de alistamento, possuindo 39 distritos por toda a Paraíba. Em 1º de maio do mesmo ano, começou a fazer suas comunicações datilografadas. Em 14 de fevereiro de 1923, esta CR obteve nova numeração, passando à denominação de 15ª Circunscrição de Recrutamento. Sua sede foi novamente transferida em setembro de 1926 para o pavilhão térreo do 22º Batalhão de Caçadores em Cruz das Armas. A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que negaram apoio à candidatura de Júlio Prestes à sucessão presidencial da República.
Devido ao movimento, Washington Luiz, presidente da República, foi deposto em 24 de outubro de 1930, pondo fim à República Velha, e apoiou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Em outubro de 1930, ocorreu no quartel do 22º Batalhão de Caçadores uma revolução devido ao levante geral nas classes civis e militares, instaurando-se um governo revolucionário para todo o país. O levante das forças do 22º Batalhão ocorreu de madrugada, tendo perecido nele o excelentíssimo senhor general de brigada Lavamere Vanderlei, seu ajudante de ordem e o comandante da CIA de metralhadoras. No entanto, os serviços da CR não sofreram solução de continuidade. Um fato marcante para a história desta CSM foi a publicação do seu primeiro boletim, que ocorreu no dia 1º de janeiro de 1931, quando o Major Alfredo Jader de Carvalho Neves assumiu a chefia. A CR passou por outras mudanças de sede, visando melhores instalações para seus militares, servidores civis e atendimento ao público externo, como em abril de 1938, quando se instalou no primeiro andar do prédio número 5 da Praça Antenor Navarro, e em janeiro de 1940, quando se transferiu para o edifício número 262 na Rua das Trincheiras. Conforme o decreto número 2300 de 21 de junho de 1940, que trata sobre a reorganização da Divisão Territorial Militar, esta CR passou a denominar-se 23ª Circunscrição de Recrutamento. 5 anos depois, transferiu sua sede para o prédio número 297 na Rua da Areia. Ocorreu no país o movimento revolucionário em 31 de março de 1964, contra a infiltração comunista no Brasil, sob a chefia dos generais Castelo Branco, Costa e Silva, entre outros. Movimento vitorioso em poucos dias, esta CR funcionou como um verdadeiro quartel-general da guarnição, sob a chefia relâmpago por 17 dias do então coronel de cavalaria Plínio Pitaluga, que instalou na CR um centro de controle de ação da guarnição, para executar medidas preventivas e repressivas, como prisões de agitadores, intervenção dos correios e telégrafos da capital, do Porto de Cabedelo e da rede ferroviária, além da apreensão de 14 dirigentes na Confederação dos Trabalhadores Rurais da Paraíba, com entendimento junto ao governo e à polícia militar, para sanar possíveis conflitos na capital. Em 1965, após 57 anos de sua criação, a CR recebeu o apoio do excelentíssimo senhor ministro da Guerra e do comandante da 7ª Região Militar para a construção de sua sede própria, construída em tempo recorde de 5 meses pelo Serviço Militar de Obras da 7ª Região Militar, em frente à estação ferroviária desta capital. Devido a este apoio das instalações da CR, foram visivelmente melhoradas e puderam ser ocupadas em 1º de fevereiro de 1966. Em abril do mesmo ano, de acordo com o novo regulamento do Serviço Militar, a 23ª Circunscrição de Recrutamento passou a ser denominada de 23ª Circunscrição de Serviço Militar. Em 1997, recebeu a visita do ex-governador do estado da Paraíba, excelentíssimo senhor Tarcísio de Miranda Buriti, o prefeito da cidade de João Pessoa, excelentíssimo senhor Cícero Lucena, acompanhado de vereadores e secretários municipais. Realizou diversas ações sociais com o objetivo de divulgar uma imagem positiva do Exército junto ao público externo e interno, fortalecer a integração da instituição com a sociedade, estimular o espírito de preservação do meio ambiente e manutenção da saúde e contribuir para a integração dos valores cívicos e morais da comunidade. Hoje, a 23ª Circunscrição de Serviço Militar, como órgão regional de execução e de fiscalização do serviço militar no estado da Paraíba, é responsável pelo exercício de atividades específicas desenvolvidas pelo Exército Brasileiro no alistamento, seleção, convocação, designação e matrícula em organizações militares de cidadãos desde o alistamento até quando se encerram suas obrigações com o serviço militar, aos 45 anos de idade.
bem como da mobilização de pessoal, através do exercício de apresentação da reserva, ESAR, em 178 municípios do estado, auxiliada por 6 delegacias de serviço militar, sediadas em Cajazeiras, Patos, Serra Branca, Campina Grande, Guarabira e João Pessoa, tendo cada uma juntas de serviço militar sob sua jurisdição. As juntas são responsáveis pela alimentação de dados do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar, permitindo assim o gerenciamento de todas as atividades dos reservistas até o término de seu vínculo com as suas obrigações militares. Em 1º de março de 1994, por determinação do comando da 7ª Região Militar, esta CSM passou a ser responsável pelo órgão pagador de inativos e pensionistas da guarnição de João Pessoa, visando reunir em local central e de fácil acesso da capital paraibana o controle dos inativos e pensionistas da Força Terrestre, residentes na guarnição e cidades circunvizinhas. Outro objetivo alcançado foi o de desonerar as unidades operacionais aqui sediadas do encargo administrativo de gerir, executar e fiscalizar os trabalhos inerentes a este complexo e sensível setor de recursos humanos. Coube a esta Casa Bilaquiana a gratificante missão de acolher, registrar as apresentações, solucionar pendências, fiscalizar o pagamento de direitos e cumprimento de deveres, analisar e instruir processos onde são requeridos benefícios, procurando sempre, em consonância com a legislação, solucionar os pleitos dos nossos vinculados. Contamos, atualmente, com cerca de 2.700 vinculados, entre militares inativos, pensionistas de militar, pensionistas especiais, ex-combatentes e civis, bem como servidores civis aposentados. Possui ainda o posto de identificação da guarnição, responsável por emitir a carteira de identificação para todos os militares da ativa, inativos e respectivos dependentes residentes na guarnição de João Pessoa e outras cidades da Paraíba. Diante das incumbências citadas, fica evidenciada a importância dos trabalhos desta CSM, de suas delegacias e das juntas de serviço militar para o Estado da Paraíba e o Exército Brasileiro. A 23ª CSM será para sempre conhecida como a Casa do Serviço Militar, idealizada no passado por Olavo Bilac, local de inícios, encontros e partidas, tanto para os cidadãos paraibanos e brasileiros, como para todos aqueles militares que tiveram um dia a honra de servir em tão distinta organização militar do Exército Brasileiro.